Eu não quero partir dessa vida querendo ter vivido outra vida. Muito, muito, muito. Te levando comigo em todas as minhas refeições. Estamos no dia 1º de maio e hoje é uma quinta-feira. E como você pode perceber, eu não gravei muito durante essa semana, mas eu irei tentar tirar o atraso, tá? Pra fazer esse episódio ter aí mais ou menos a mesma média de 30 minutos. Eu tô aqui com o meu café, na nossa caneca favorita, e o meu caderno, porque eu preciso colocar a minha cabeça em ordem e anotar todas as minhas demandas que eu tenho pra fazer até o final de semana, porque eu tô com muita coisa acumulada, tanto de nutricionista quanto de criadora de conteúdo, tanto de coisas pessoais minhas. Agora já é 9h30 da manhã. E hoje e ontem tá sendo os únicos dias do desafio que o meu sono tá bem zoado, assim. Eu tô tentando gravar o mesmo take faz um tempão e eu tô errando toda hora. Eu tô irritada. Eu vou dar um gole no meu café que eu ainda não dei, só pra, sabe, acalmar. Nossa, como eu fiz forte. É tão bizarro como que 1 ou 2 noites de sono mal dormidas, você já fica o cão. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fico me perguntando, quem não dorme direito a vida inteira, você não sabe o que é ter paz? Você não sabe o que é acordar e sentir que você tá ouvindo passarinhos assim da Cinderela? Como que você consegue acordar todos os dias irritada e querendo brigar com todo mundo? Porque eu estou exatamente assim agora. Eu vou colocar um pouco mais de água lá na cafeteira e aí depois eu vou escrever sobre o que eu preciso fazer no dia de hoje pra eu não esquecer nada. Vou ler o meu texto no Substack e depois eu irei treinar. Eu esqueci completamente. Antes de qualquer coisa, vamos postar o vídeo que eu gravei ontem? Eu tô subindo o vídeo pro YouTube e eu preciso confessar uma coisa pra vocês, que essa parte de você pensar na thumbnail, que é a foto que aparece aqui quando você clica no vídeo, e também a parte de pensar em títulos, é uma coisa que eu não dou muito atenção. Eu sei que eu deveria dar mais atenção do que eu dou, porque, enfim, é algo muito importante, mas, gente, eu subo o vídeo e aí eu escrevo ali na hora o que tá na minha cabeça. Praticamente todas as minhas thumbs, elas são capturas de tela, prints dos vídeos. Eu normalmente nem escrevo nada, só coloco ali na questão dos episódios, que foi os vídeos que eu mais fiz, eu coloco ali episódio 1, episódio 2 e assim vai indo. Eu venho aqui no Canva, aí faço upload das capturas de tela que eu fiz. Olha só quem apareceu aqui da edição. Tá pra nascer o dia em que eu vou estar editando um vídeo e eu não vou querer gravar alguma coisa a mais. Então, se você chegou aqui de paraquedas, oi, eu sou a Sâmia e eu me comprometi a construir a minha vida dos sonhos durante 180 dias. Como nós estávamos falando agora sobre editar vídeo, colocar vídeos aqui no YouTube, eu achei muito pertinente eu responder uma dúvida que vocês sempre me perguntam desde que eu comecei a criar conteúdo pra cá, que é: onde que eu encontro as minhas músicas? Porque se você não sabe, se você quer criar conteúdo aqui pro YouTube, principalmente se você pensa em monetizar o seu canal, você não pode utilizar músicas que tenham direitos autorais. Então todas aquelas músicas que você tem na sua playlist do Spotify, nenhuma vai rolar aqui. Você tem 2 opções. A primeira delas é você pesquisar no YouTube mesmo. Então você digita ali na aba de pesquisa música sem direitos autorais e aí você vai procurando e faz o download da música. A outra opção
intenção é você ter uma assinatura de uma plataforma estilo Spotify, só que apenas de músicas sem direitos autorais. Eu faço um pouco das duas opções, mas o que eu mais uso, da onde eu mais tiro as minhas músicas, é numa plataforma chamada Epidemic Sound, que eu pago ali em torno de R$ 60 por mês. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo de respondendo perguntas sobre a parte de como que eu edito meus vídeos e tudo mais? Lembra que eu falei que você deve buscar inspirações e assistir vídeos, consumir vídeos aqui no YouTube de uma forma ativa? Então você realmente prestar atenção na música que a pessoa tá usando, no efeito sonoro, no corte, ver o que você gosta, o que você não gosta, para quando chegar o momento de você editar o seu vídeo, você já ter as coisas meio fresquinhas na sua cabeça do que você quer fazer. E assim, já faz um tempo que eu tô com a ideia de criar um canal no YouTube. Por muito tempo eu consumia os vídeos aqui no YouTube e se aparecia uma música que eu gostava, eu utilizava o Shazam, que é aquele aplicativo que quando tá tocando uma música no ambiente, você consegue ativar ele e ele te diz que música que é. Eu fiz muito isso e agora eu tenho uma lista gigantesca de músicas que eu gostaria de ter nos meus vídeos, entende? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a plataforma que eu utilizo. E aí aqui na aba de pesquisa eu consigo colocar qualquer coisa que eu queira pesquisar. Então, qual que é a vibe da minha música, que tipo de música que eu quero, ou até às vezes escrever um nome de uma música que você quer, meio que pra ele te dar algumas sugestões. Aqui você pode fazer o download da música e aqui tem as minhas músicas salvas que eu curti. Essa daqui, inclusive, é a música que eu utilizo na intro do desafio, que divide opiniões, tem muitas pessoas que gostam e outras não aguentam mais ouvir. Foi uma das músicas que eu descobri com o meu Shazam. Eu vou deixar uma foto aqui na tela com as músicas que eu geralmente mais uso pra você saber o nome delas. Mas é isso, gente, você precisa ou pesquisar no YouTube ou ter uma plataforma. E pra você encontrar músicas de uma maneira mais rápida do que ficar fuçando na plataforma, você pode pegar a inspiração dos vídeos aqui do YouTube. A primeira vez que eu fui fazer uma thumb e subir ali na plataforma do YouTube, eu fiquei um tempão tentando e nada dava certo, porque eu não sabia que pra você colocar uma thumb, a tua foto ela tem que ter uma qualidade muito baixa. Aí que eu fui me ligar que ele tava dando o aviso de que o arquivo era muito grande. No título eu tinha pensado em colocar só os assuntos que foram falados no vídeo. Colocar depois de tudo uma barrinha e escrever papo de amiga. Porque eu quero que esse seja meio que um quadro aqui do canal em que eu converso com você como se eu fosse realmente sua amiga. O que eu falaria pra você se você estivesse na minha frente com dificuldade no assunto do vídeo. Look de treino de hoje tá sendo esse camisetão e o macaquinho. Eu tirei o moletom e coloquei o camisetão por conta de que tá esquentando agora. E aí, como eu vou a pé pra academia, acredito que eu iria passar calor. A título de curiosidade, vamos cronometrar quanto tempo que demora para eu colocar minha cara em ordem para fazer o meu atendimento do dia, porque assim, eu tenho exatos... Quantos minutos? 7, 8. Eu tenho exatos 23 minutos até o meu atendimento, então vamos lá. Exatamente 9 minutos. Estamos dentro do cronograma. Estou assessorizada, não sei se essa palavra existe.
Eu acabei de atender e aí eu lembrei de um negócio. Ainda na questão daquele vídeo que eu postei, eu coloquei ali no título que ia ser um papo de amiga. E querendo ou não, eu sinto que essa questão da gente ter um papo de amigas é uma coisa que eu quero fazer como se fosse um quadro no meu canal. Da mesma forma que toda semana a gente tem um episódio de 180 dias, a gente podia também sempre ter uma conversa ali de papo de amigas e tal. Quando a gente vai pensar em começar a criar conteúdo pra internet, todo mundo fala que você precisa ter o seu quadro, aquela coisa que as pessoas lembrem de você quando elas pensam e tal. E eu já quebrei muito a cabeça nisso de o que eu vou fazer? Porque o que é eu? Que quadro que eu vou fazer? Quando eu falo quadro, eu digo, tipo, um quadro de vídeos. Então, papo de amiga. É como se fosse um quadro, entendeu? Toda semana tem um quadro papo de amiga no meu canal. Aí eu lembrei de uma frase de um criador de conteúdo da gringa que fez muito sentido aqui pra agora. Vou deixar a frase aqui. Ela fala mais ou menos assim: os planos se revelam quando você dá o próximo passo, mas não se tudo que você faz é planejar em dar um passo. Apareceu esse negócio de papo de amiga enquanto eu estava na caminhada de criação de conteúdo. E não antes, quando eu estava querendo começar e planejando e tentando deixar tudo alinhadinho e escrevendo tudo, sabe? É bom você planejar? É. Eu sou uma planejadora, eu gosto de planejar tudo, eu gosto de fazer listas de tudo, eu gosto disso. Só que você não pode exagerar, você tem que ter aquele equilíbrio do planejamento com a prática. Planejamento, prática. Porque tem coisas que sem a prática não acontecem. Como já dizia esse criador de conteúdo, que os planos se revelam conforme você dá o próximo passo. Mas você nunca vai ter as revelações se tudo que você faz é planejar em dar um passo. Entendeu? Gato pesado. Esses dias perguntaram pra mim que raça que eram os meus gatos. Você acha que isso aqui tem raça? Raça das ruas? Adotado? Adotado das ruas. A gente tirou os nossos bebês das ruas. Esse tá sendo o meu look da manhã. E por mais que eu estou com uma roupa de academia, que querendo ou não, esse aqui é aquele meu macaquinho e uma calça de moletom, eu tô apresentável, pelo menos na minha visão. O meu cabelo tá arrumado, eu tô maquiada. Você não precisa estar de camisa e blazer pra conseguir ter vontade de viver o dia, sabe? Pra se sentir arrumada. Eu vou trazer algumas atualizações de como que está as coisas aqui do lado de cá, porque essa semana está sendo uma semana muito atípica. Tanto que eu mal consegui gravar e nós já estamos na sexta-feira, dia 2 de maio. Eu e o Felipe, nós estamos desde domingo de babá das cachorras dos nossos vizinhos. Até quando eu ir agora pro apartamento deles, eu vou gravar elas só pra vocês entenderem a fofura que elas são. E os nossos vizinhos também são nossos amigos. E aí, como eles viajam muito, sempre que eles vão passar um tempo muito longo fora, a gente fica ali com elas. E com isso, obviamente, a minha rotina e a rotina do Felipe fica extremamente bagunçada. Porque a gente não está só vivendo a nossa vida, a gente está vivendo um pouco a vida de outra pessoa. E aí, essa semana foi uma semana que eu não consegui seguir todos os dias aquele meu cronograma matinal. De eu acordar e treinar, depois estudar e tudo mais. Por conta dessa função de ficar com duas casas e a rotina dar uma bagunçada. E também com tudo isso, a gente aproveitou essa semana que a gente meio que está com 2 apartamentos e a gente convidou a mãe do Felipe pra passar um tempo aqui em casa com a gente, até porque tem muitas coisas dela aqui em casa, inclusive roupas de frio, e agora que começou a esfriar, ela precisava vir buscar e tudo mais. Se você começou a me acompanhar aqui no YouTube e não me segue no Instagram de tempos, você não sabe muito bem o que aconteceu. Agora no começo do ano, o Felipe perdeu o pai dele de uma forma muito conturbada, uma forma muito pesada. E além do fato de ter que lidar com luto, de ter que lidar com toda a perda, a família do Felipe perdeu o apartamento que eles moravam. Aí, logo após que aconteceu o falecimento do pai do Felipe, a minha sogra veio aqui pro nosso apartamento e ela ficou morando um tempo com a gente. Até ela colocar a cabeça dela em ordem, se acalmar um pouco. E eu também acredito que foi muito importante o Felipe e a mãe dele passarem por esse momento de luto juntos e não afastados, entende? E com isso veio toda a mudança aqui pra casa e ela ainda não tinha conseguido retirar algumas coisas. Então a gente convidou ela pra vir aqui, que aí
ela passa uma semana com a gente, pega as coisas dela, aproveita, tem um tempo com o Felipe. Porque por mais que ela não mora muito longe, o Felipe trabalha muito. Então, se não for pra ela vir visitar e realmente ficar um tempo aqui em casa, muitas vezes não vale tanto a pena o gasto, sabe? E é tão engraçado porque na época que aconteceu o que aconteceu ali no início do ano, a família do Felipe passou por um momento muito complicado. E querendo ou não, o Felipe é a minha família, então foram dias muito difíceis e eu consegui tirar um aprendizado disso tudo, de que, sabe quando você tá no dia a dia, eu quero, por exemplo, criar conteúdo, ou eu quero emagrecer, ou eu quero trocar de emprego, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa. E você fica assim no dia a dia de tipo, não dá, eu não tenho como, eu não sou capaz, eu não, e tudo mais. Na realidade, muitas das vezes, essas coisas que você fala pra você mesmo são apenas desculpas. E eu espero que você não tenha que perceber isso da mesma forma que eu e o Felipe percebemos, porque nós passamos por um momento em que realmente não dava pra fazer nada. Não dava. Você não tinha cabeça, você não tinha como. E aí, passando por esse momento de que não dava, parece que meu cérebro entendeu que todas aquelas vezes que eu falava que não dava, na realidade, dava. Claro que dava. Era apenas eu dando desculpas pra mim mesma e querendo fugir das minhas responsabilidades. E tudo isso foi um fator muito determinante pra eu estar aqui no YouTube hoje. Porque, querendo ou não, quando você lida com o luto, você consegue perceber que você só vive uma vida. E aí você tá vivendo essa vida da forma que você realmente queria viver ela? Ou você tá vivendo no automático apenas esperando a sua vida acabar? Esperando o ano passar? Porque foi exatamente isso que eu falei lá no episódio 1. Parece que eu estou sentada esperando minha vida passar. Eu acordava esperando a hora de dormir. E ter passado por tudo que a gente passou agora no começo do ano, por mais trágico que seja, e com certeza eu não senti 1% da dor e da perda que a família do Felipe realmente sentiu, fez com que eu me desse por conta que, caramba, eu não quero partir dessa vida querendo ter vivido outra vida, entende? E aí, enfim, eu falei tudo isso só pra gerar um pouco de contexto pra você, que essa semana foi uma semana um pouco diferente, uma semana típica e tudo mais. Também a questão do meu sono, que foi uma semana que eu não dormi todos os dias no horário tradicional que eu durmo, porque eu queria estar presente e realmente dar atenção essa semana pra minha sogra e cumprir com as minhas demandas que eu tenho que fazer ali com as cachorras dos meus vizinhos. Eu falei pra vocês que essa temporada, no caso esse mês, vai ser um mês que eu irei focar muito na questão da minha alimentação e do meu treino pra ver realmente um resultado estético. E eu tô muito feliz de dizer que tá dando super certo. Claro que não está tudo perfeito por conta de tudo isso agora que eu te contei, mas eu sinto que eu estou fazendo o que eu consigo. Agora eu irei escrever no meu diário enquanto eu tomo um chimarrão dessa vez, porque o Felipe fez e daí ele vai trabalhar e fica aquele negócio ali comigo o dia inteiro. Eu já falei pra vocês que a gente mora aqui no litoral de Santa Catarina, mas nós dois somos gaúchos que nos conhecemos aqui em Santa Catarina e também muito gaúchos de apartamento, tá? Não quero ninguém falando da nossa cuia da Stanley. O Felipe queria tanto comprar aquele negócio que eu falei, tá bom, vamos comprar. Acabei de voltar do supermercado com a minha sogra e aí eu vou aproveitar pra mostrar o que eu comprei, porque eu não gravei no mercado. Abobrinha, salsinha, porque a última vez eu esqueci de comprar, mas eu gosto de colocar no feijão e também no refogado, acho que dá um gostinho muito bom. Cenoura, tomate, amor, eu comprei pão caseiro. Aí a banana, eu tive que comprar ela meia em partes, porque só tinha banana muito feia. Acabou com as bananas tudo? Sim, aí eu comprei essas daqui e comprei uma dessa daqui também, que ela é orgânica, que daí ela tá mais madura. Comprei queijo Minas, porque eu tô assim desejando, Tu vai fazer pão de queijo? Não. Eu tô desejando comer queijo com goiabada. Eu tô assim, ó. Tô precisando disso daqui. Queijo puro com goiabada? Nunca comeu Romeu e Julieta? Puro, não. Já comi pão com queijo e geleia. Não, os dois juntinhos, nunca
comeu? Não, mas confio que é A bom. gente vai fazer uma degustação agora, então. Comprei bastante alface porque eu queria aproveitar que hoje não tem muita comida pronta e fazer um bowl de salada de janta. Eu gosto de comprar essas alfaces baby. Pra finalizar, eu fui ali na loja de suplementos e comprei um whey de chocolate. Eu normalmente compro qualquer tipo de suplementação na internet, porque você vai pagar infinitamente mais barato, tanto na Amazon quanto no próprio site do fornecedor do suplemento. Mas eu tô precisando muito, porque eu tô com um aqui que ele é... Vou pegar. Ele é da mesma linha e da mesma marca, só que de doce de leite. Eu confesso que eu tô um pouco enjoada, porque pra mim, o whey de chocolate e baunilha é aquele tipo de whey que vai com tudo. E aí quando você vai comprar outros sabores, tipo como é o caso desse de doce de leite, não sei, é meio que tem coisas que eu não gosto. Tipo, eu não gosto desse whey aqui no iogurte. Eu praticamente só gosto dele no café ou puro, e aí não fica tão usual no dia a dia. Então, como é que é a palavra? Tipo, prático. É, tão prático no dia a dia. Aí eu peguei e comprei um de chocolate, porque eu falei pra vocês que agora, nesse próximo mês, eu vou seguir muito bonitinho, tintim por tintim a minha dieta, mas, ao mesmo tempo, nas refeições que tinham whey, eu não queria comer por causa desse whey aqui que eu tô enjoada. Não sei se eu perdi a vontade de comer. Não sei, tem menos gordura. Normalmente sim. Pega uma fatia de queijo, uma fatia de Ah, tá, essa é uma a goiabada, é uma geleia rígida. Goiabada é uma goiabada. Daí tem geleia de goiaba. Um pedaço de queijo, um pedaço de goiabada. Vamos gravar a reação do bonito. Uhum. Tu nunca comeu isso aqui? Não, eu gostei. É mais salgado do que doce. Eu gostei. Não tava querendo muito isso. É que esse queijo tá bem salgadinho. O pior lugar da minha casa que eu tenho pra gravar é no banheiro, porque o meu tripé está literalmente dentro da pia. Não tem espaço aqui, mas eu tento me virar como dá. Eu acordei agora sem vontade nenhuma de ir treinar. Tô com uma preguiça, acordei mais tarde que o normal, sabe? Tá tudo meio errado. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu não vou pensar muito, sabe? Não vou pensar. Acordei, já fiz meu skincare, coloquei passar um café, vou arrumar a cama, colocar a roupa da academia e eu vou sem pensar. Porque se eu ficar pensando, eu não vou ir. Ainda mais hoje que a academia abre em horário reduzido, porque hoje estamos num sábado. Se eu não fizer as coisas no automático, eu com certeza ia ficar pensando. E ia chegar uma hora que eu ia olhar no relógio e a academia ia estar fechada. Então, vamos lá. Faz tanto tempo que eu não coloco esse macaquinho, que é um macaquinho vermelho. Como você pode ver, o meu guarda-roupa ele não tem muita cor. Eu acredito que as únicas coisas coloridas que eu tenho são esse macaquinho e aquele vestido verde do último episódio. Mas hoje, gente, acho que eu tô precisando, assim, de um sangue nos olhos. Ontem eu contei pra vocês lá no nosso canal de updates do desafio que essa semana não foi uma semana que eu consegui gravar muito. E aí eu perguntei o que vocês gostariam de ver nesse episódio que eu ainda não mostrei nos outros. Muitas de vocês falaram pra eu contar um pouco mais sobre a minha dieta e também mostrar mais os meus treinos. Então hoje eu irei fazer um tudo que eu como em um dia, te levando comigo em todas as minhas refeições, desde o horário que eu acordo até o horário que eu irei dormir e explicando um pouco o porquê de cada coisa. Agora eu estou aqui com o meu pré-treino de gostosas, que é o meu café preto e a minha banana. Vocês sempre me perguntam a questão de pré-treino. O que é bom comer de pré-treino, o que não é, o que vale a pena, se eu posso treinar em jejum, se eu não posso. E antes de eu te contar isso, eu preciso te explicar um conceito, que é o conceito de macronutrientes. Todos os alimentos que a gente consome, eles contêm um ou mais dos nossos 3 macronutrientes, que são a proteína, o carboidrato e a gordura. A proteína a gente pode considerar carnes, frango, ovos, queijos. O carboidrato, arroz,
arroz, macarrão, batata, açúcar, pão. E a gordura a gente tem os azeites, os óleos, a banha, a manteiga, a gema do ovo. Quando a gente vai pensar em fazer uma refeição completa, a gente pensa em uma refeição que equilibre todos esses 3 macronutrientes de uma forma que você consiga ingerir o que o seu corpo precisa e também se sinta saciada depois que você comer aquela refeição. Agora vamos pensar em, se você quer que a sua refeição ela seja digerida de uma forma mais lenta, te gerando mais saciedade, fazendo com que você não sinta fome logo depois que você comeu, você precisa pensar em ter proteína e gordura naquela refeição, porque são os 2 macronutrientes que retardam a sua digestão. Ao contrário do carboidrato, que ele é digerido de uma forma rápida. Isso quer dizer que você não possa comer carboidrato? É claro que não, porque se você vai fazer uma refeição completa, então você vai colocar o carboidrato, a proteína e a gordura juntos, colocar o carboidrato em conjunto com os outros macronutrientes para que a digestão daquela refeição não seja feita de uma forma tão rápida e você consiga se sentir saciada. Agora pensa comigo, quando a gente vai pensar em um pré-treino, concorda que antes de você pensar no alimento que você vai consumir, você deve pensar no tempo que vai ter entre o intervalo de você comer e você ir treinar? Porque se você comer uma refeição completa e ir treinar logo 30 minutos depois, você vai estar ainda digerindo aquela refeição, o que vai fazer com que você não treine direito, essa performance baixe e corre ainda o risco de você passar mal. Se você for acordar e já ir treinar, você tem a opção de ir treinar em jejum. E além de tudo isso, a energia que você está utilizando durante o teu treino não é daquela refeição que você comeu ali 1, 2 horas antes. Ela vem do que você comeu no dia anterior. Então, se a gente for pensar em você acordar e ir direto treinar, tá tudo bem você ir em jejum, principalmente se você acorda com pouco tempo ou sem fome. E aí você pode falar pra mim, Samia, mas eu acordo e eu sinto fome. Eu tenho que ir treinar logo que eu acordo, mas eu tô com fome. E aí que entra a questão dos horários. Então, se você for comer e ir treinar entre 15 a 40 minutos, você precisa comer algo que seja digerido de uma forma rápida. E aqui a gente tem o quê? O carboidrato. Como é o caso de hoje, que eu estou comendo uma banana, e como também é o caso que vocês estão cansadas de ver na internet do pessoal consumindo doces antes de treinar. Doce de leite, do leite condensado, que são doces que têm uma quantidade muito grande de carboidrato e baixa em gordura, proteína e tudo mais. Essa questão do doce, ela até faz sentido, mas se você é uma pessoa que tá começando a treinar agora, que não treina há muito tempo, eu recomendo que você, ao invés de querer consumir um doce nesse momento, consuma uma fruta. Porque muitas vezes, se você tá começando a se alimentar bem agora, começando a treinar agora, você já nem come fruta. E a grande maioria das frutas, como é o caso da banana, do mamão, da maçã, elas são ricas em carboidrato e são baixas em gorduras, tal qual o doce. Só que elas são sim uma escolha muito melhor nutricionalmente falando. Então aproveita e já consome uma opção de fruta nesse horário do teu dia, ao invés de colocar um doce, entende? Eu prefiro que você coloque um doce ali depois do almoço, depois do jantar, que aí você já está alimentada e tem menos chance de você exagerar. Agora, quando você tem um intervalo maior para comer e ir treinar, a gente já tem uma gama de opções muito maiores para você consumir. Então, se você vai comer e vai ir treinar ali em torno de 1h30, 2h30, aí você já pode consumir uma opção com uma quantidade considerável de proteína e gordura. E se você for comer e ir treinar ali umas 3, 4 horas depois, aí você tá livre para, além de abusar na proteína e na gordura, fazer uma refeição com bastante fibras. Então você pode comer um pratão de almoço com arroz, feijão, carne, muitos legumes, muitos vegetais, que vai estar tudo bem. Você não vai estar com aquela sensação desconfortável. Lembrando que isso varia muito de pessoas para pessoas. Por isso que é muito importante você ir testando e vendo como que o seu corpo vai reagindo. Eu me atrasei um monte pra ir treinar porque eu fiquei batendo papo com a minha sogra. Então agora eu tô com um buraco no meu estômago, gente. Ai, meu Deus do céu. E aí eu fiz uma saladona, um bowl de salada,
Como hoje é sábado, todos aqueles alimentos que a gente tinha preparado no último episódio já acabaram. Normalmente é assim, dura até ali quinta, sexta-feira, e aí no final de semana eu aproveito para consumir alimentos diferentes e preparações diferentes para eu não enjoar dos alimentos que eu consumo durante a semana. E eu juro que eu sou completamente fissurada nisso daqui. A gente tem 3 tipos de alface, beterraba, abobrinha, cenoura. A abobrinha e a cenoura eu faço no forno, só coloco um fiozinho de azeite. De opção de proteína eu coloquei frango e de carboidrato eu estou com croutons no forno. Eu não consigo comer salada sem molho. E desde sempre o meu molho favorito é iogurte com mostarda e mel. Eu literalmente só pego esses iogurtes desnatados da Danone, coloco mostarda tradicional mesmo e um pouco de mel. Sendo bem sincera, eu acho que eu comeria isso aqui todos os dias. Por mais que é algo fácil de fazer, eu acho um pouco demorado em comparação de você ir lá e só esquentar o arroz, o feijão e a carne. Lembra do que a gente estava falando agora de manhã sobre macronutrientes? Aqui nessa refeição a gente tem de carboidrato o pão, que poderia ser facilmente substituído pela batata, pelo macarrão, de proteína o frango, e a gordura, ela é o único macronutriente que eu recomendo que você não busque uma fonte de gordura para as suas refeições, principalmente se você quer emagrecer, porque a gordura ela já está naturalmente presente na maioria dos alimentos que a gente consome, e também quando a gente vai cozinhar um alimento, a gente já adiciona um pouco de gordura. Eu tenho gordura aqui dos vegetais que eu fiz no forno com azeite de oliva. Se eu colocasse nessa salada um pouco de queijo, teria gordura. Ovo teria gordura. Até mesmo na proteína que você prepara. Então você vai dar uma grelhada na carne, uma grelhada no frango. Às vezes escolher uma opção de proteína que já tem uma gordura na proteína mesmo. E eu não quero que você pense que comer gordura é algo ruim, porque você precisa dela também, inclusive para absorção de vitaminas. Mas você consegue consumir uma quantidade ideal sem precisar ficar tacando azeite em cima de tudo ou comendo alimentos muito gordurosos. Sempre depois do almoço eu tenho uma opção de sobremesa. Normalmente eu gosto de consumir esses chocolates que são unitários, porque pro meu autocontrole é muito melhor comprar esses chocolates aqui do que uma barra de chocolate em que eu vou abrir e sempre vou querer mais um quadradinho. E esse momento que eu termino de almoçar, pego um café e vou comer o meu chocolate, gente, tá dentro dos top 3 melhores momentos do meu dia, junto com tomar o meu café da manhã e ir dormir. Não tem nada mais prazeroso do que essas coisas. E você pode até pensar, mas Samia, você não tá em dieta de emagrecimento? Por que raios você está comendo um chocolate? Aí eu te pergunto de volta, minha amiga, 20 gramas? Você acha mesmo que 20 gramas vai fazer uma diferença gritante no meu dia? Não vai. Vai fazer com que eu tenha um momento de aconchego e prazer comigo mesma que eu amo e, consequentemente, eu vou conseguir ter mais adesão na minha dieta. Antes de você pensar em excluir o doce da sua vida, pensa em começar a comer ele feito uma adulta. Porque assim, vamos combinar entre nós duas, não tem como você matar fome com doce. Chocolate não foi feito para ser nutritivo, foi feito para você sentir prazer. Então para de querer abrir uma barra de chocolate ou comer um pedaço de bolo de estômago vazio. Você vai consumir isso daqui ou depois de uma refeição ou em conjunto com ela. Porque assim, gente, isso aqui não mata sua fome, mas mata sua vontade. Então não adianta você querer ir comer doces de estômago vazio, tá? Estamos combinadas? É esse tipo de carinho bruto que ele gosta. Felipe chega em casa e antes dele me dar um beijo, me dar um abraço, fazer qualquer coisa comigo, olha lá. Peraí, eu tô com a câmera. O Coraminha não reclama. Hoje que eu resolvi gravar tudo que eu comi um dia pra vocês, foi um dia totalmente atípico. Por eu ter acordado mais tarde e ter ficado aquele tempo lá papeando com a minha sogra,
Eu não tomei café da manhã e eu almocei tarde, o que fez com que eu não ficasse com fome no horário da tarde. Agora já escureceu e eu pulei o meu lanche da tarde também. O Felipe chegou em casa agora e aí eu vou ver com ele se ele vai querer comer alguma coisa ou se a gente vai direto para a janta. Em um dia normal, eu tomo o meu café da manhã ali depois do treino, que normalmente é pão com ovo e fruta ou iogurte com fruta e whey. Eu sempre tento fazer uma dessas duas opções porque são opções que eu gosto e nutricionalmente falando são opções ótimas. Aí ali pelo meio-dia eu almoço e lá pelas 4, 3 horas da tarde eu faço um lanche da tarde, que hoje não teve, mas que normalmente é igual ao café da manhã. No lanche da tarde eu gosto bastante de comer um misto quente junto com uma vitamina de banana com whey, porque me lembra a minha infância, que eu sempre comia isso depois da escola. E por último, lá por umas 6, 7 horas da noite eu faço meu jantar, que normalmente é a mesma coisa do almoço, mas eu também tenho opções que são mais com cara de lanche, sabe? Um sanduíche natural ou alguma opção com rapidez e carne moída, alguma coisa que ainda seja saudável, mas que tenha uma cara de lanche pra que eu não fique querendo recorrer ao delivery. E essa parte da noite é onde eu normalmente mais avacalho, porque às vezes eu tô tão cansada que eu só quero pegar o meu telefone e pedir uma comida confortável. E é claro que aqui entra a parte de você ter as refeições já meia prontas na sua geladeira, porque aí você não precisa cozinhar nada, você só vai lá e esquenta. E como você já deve ter percebido, se você já vem me acompanhando há um tempo, a minha alimentação, por mais que eu seja uma nutricionista e por mais que eu esteja em dieta de emagrecimento, é uma alimentação muito normal. Então eu como pão, chocolate, eu como arroz e feijão, eu tento sempre priorizar uma alimentação com alimentos in natura ou minimamente processados. Então aqui a gente tem legumes, verduras, frutas, carnes magras, arroz, feijão, lentilha, e eu coloco alguns ultraprocessados que me fazem feliz e que não sejam tão ruins assim, como é o caso de uma geleia, de um whey protein, de uma Coca-Cola zero, de um chocolate, que são alimentos que eu gosto muito e que no meu contexto eles valem a pena serem inseridos. Tô fazendo uma salada igual eu fiz no almoço, só que um pouquinho mais simples, não tem tanta coisa aqui dentro. E aí eu vou ensinar vocês a fazer o meu molho de iogurte com mostarda e mel, já que aquele do almoço acabou. Eu pego um copinho de iogurte desse e aí a gente pega aqui mostarda, eu coloco tudo no olho. Uma boa quantidade de mostarda até o iogurte ficar bem amarelo. Mexe bem. Agora você pega o mel e coloca a gosto. Eu gosto bem doce. Aí para uma refeição eu coloco meio copinho desse. Aí como eu tenho algumas calorias sobrando, que hoje eu não tomei café da manhã, nem fiz um lanche da tarde decente, vou colocar um pouco de queijo. Queijo. Aqui tem frango desfiado. Essa vai ser a opção de jantar de hoje e eu tenho uma batata ali no forno para complementar a opção de carboidrato. Agora, para vocês terem uma noção a quantidade que o Felipe come. Primeiro que ele come nessa bacia aqui e aqui nós temos arroz, feijão, ovo e salada. Olha o tamanho do negócio. Bota do lado da tua cabeça. Olha o tamanho. Eu tô jogada no sofá pós-janta. O Felipe desceu, foi pro apartamento dos nossos vizinhos pra ficar com as cachorras e são 8h30 da noite. Eu estou piscando de sono. Agora eu irei tomar um banho bem relaxante, fazer um chá e ir deitar, porque por mais que amanhã é domingo, eu tenho muita coisa pra fazer. Muita, muita, muita. Eu até vou programar o café pra eu acordar amanhã e o café já tá pronto, e aí eu não fico me enrolando assim na cozinha de manhã. Já vou direto pro escritório fazer as coisas que eu preciso fazer. Se você quer chegar ali no horário que você tem que dormir, que no meu caso é lá pelas 9h30, 10 horas, faz o seu jantar pelo menos 2 horas antes. Não faz a burrada de comer e querer ir dormir, porque você vai dormir mal. Tem chance de você nem conseguir dormir. Se você dormir, você vai dormir mal, porque todo o foco do teu corpo vai estar em fazer a sua digestão e não em descansar. Você tava me esperando?